Olá, a paz do Senhor, que bênção! Já estamos na lição de número 6. Hoje falaremos sobre igreja, organismo e organização. E o texto que foi escolhido para tratarmos deste assunto está em Atos capítulo 6, versos 1 ao 7. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. E para você que está aqui semanalmente, muito obrigada pelo seu carinho, pelos comentários, pelas orações. Sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida e por intermédio da minha vida. Fica comigo até o final desta aula e juntos nós aprenderemos bastante. O século que estamos tratando aqui é o século I, o tempo da igreja primitiva, uma igreja que já nasceu numerosa. No primeiro culto, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Reunidos em um cenáculo, cumpriu-se em parte a promessa do derramamento do Espírito Santo. Começaram a evangelizar Jerusalém e por onde os convertidos fossem, levavam a semente do Evangelho. Foram revestidos de poder para testemunhar do Evangelho e do Reino de Deus. Era uma igreja viva. Se reuniam nas casas, no pátio do templo, e sabemos que no local onde se reúnem diversas pessoas, problemas começam a surgir. A igreja não era como as igrejas atuais, com CNPJ, diferença de denominação, templos suntuosos, mas eram organizadas. Havia separação daqueles que administravam a igreja, quem falava o quê, quem dirigia, quem organizava, quem decidia, mas todos eram um em Cristo, guiados pelo Espírito Santo. A organização começou na igreja quando os problemas começaram a surgir. Foi assim no tempo da antiga aliança, a congregação do passado. Moisés estava sozinho resolvendo questões do povo e ele era como um juiz nas questões entre eles. Até que um dia, Jetro, seu sogro, indo visitá-lo e levando Zípora e seus filhos para reuni-los, encontrou aquela situação difícil. Moisés sozinho na tenda e o povo de pé o dia inteiro, aguardando sua vez. E é claro que muitos desfaleciam de cansaço. Moisés então atendeu seu sogro, enxergou o problema e escolheu homens capazes que o ajudassem. Uma organização que trouxe paz a todos. Mas esta organização não impediu Deus de operar milagres no meio do seu povo e muito menos desfaleceu a fé de alguns. À medida que os conflitos ou as necessidades surgem, faz-se necessário mais organização por parte da liderança. Há quem diga que ele pertence ao corpo de Cristo, a um organismo vivo, e que não precisa frequentar uma organização cheia de regras, onde poucos mandam. Agora, imagina uma igreja no seu princípio, os problemas acontecendo e não possuíssem uma organização. Faremos hoje a diferença entre a igreja organizacional e o institucionalismo e o legalismo. Institucionalização é o processo de assemelhação ou de transformação de alguma coisa em uma instituição. Uma corporação policial é uma instituição pública de segurança. Uma igreja é uma instituição religiosa. Uma associação de moradores é uma instituição social. Não importa o quanto organizada é uma igreja, o importante é que ela não tenha perdido sua missão na terra de ser uma comunidade adoradora, evangelizadora, discipuladora e edificadora. A ordem sempre é um bom requisito para qualquer instituição.
As instituições, elas visam atender o bem comum e os fins sociais. Uma instituição é uma organização pública estabelecida. O termo igreja institucional se refere a grupos organizados de cristãos professos que se reúnem em prédios designados e seguem horários prescritos para adoração e ensinos semanais. Alguns reclamam que a igreja institucional não se parece com a eclésia que Jesus tinha em mente quando ele disse que constituiria a sua igreja. De acordo com alguns, as igrejas tradicionais institucionalizadas não atendem à necessidade de comunhão íntima conforme descrita no livro de Atos. Em suma, eles veem a igreja institucional como uma criação feita pelo homem que não cumpre os propósitos pelos quais Jesus estabeleceu sua eclésia. Os rituais e tradições que se acumularam em várias igrejas institucionais parecem para eles, estes alguns críticos, sufocar a verdadeira obra do Espírito Santo. Para melhor entendimento da organização da igreja, se possível, introduza a aula com a dinâmica indicada por nosso comentarista na sugestão de métodos, ok? Legalismo significa pôr as regras acima de Deus e das necessidades humanas. É o estilo de vida de pessoas que acreditam que o cumprimento de regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Esse pensamento não é bíblico e foi condenado por Jesus Cristo. Jesus criticou duramente o legalismo, citando a oração do publicano e do fariseu e a respeito de se fazer o bem aos sábados, quando curou o homem da mão mirrada, e os legalistas hipócritas condenaram a Jesus Cristo. Conheceremos os 3 principais sistemas de governos adotados ao longo dos anos em qual a Assembleia de Deus se encontra: episcopal, presbiterial e congregacional. Aqui não estamos para dizer qual é o modelo certo ou o modelo errado, porém tudo aquilo que é dirigido por pessoas é sujeito a falhas e acertos. O que precisamos entender é que o padrão que deve ser buscado é o padrão da igreja do Novo Testamento. Devemos lembrar que a Bíblia não oferece pormenores específicos para a ordem e regulamentação para a igreja. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre a estrutura da igreja cristã. Primeiro ponto, a igreja como organismo. Lembrando que vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu WhatsApp, se você quiser falar comigo e receber esse PDF, exatamente como eu leciono aqui, a forma como você faz para receber. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir lá nas minhas redes sociais. Será uma satisfação ter você lá também. A igreja como organismo é porque ela gera vida e possui vida. A igreja ela era dinâmica e desfrutava de liberdade e do entusiasmo de ser dirigida pelo Espírito Santo. Mas desde seu início operava com certo grau de estrutura. Um organismo ele é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferenças de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo. A igreja, metaforicamente, ela é definida como o corpo de Cristo. Juntos somos o corpo, individualmente somos membros deste corpo. Cristo é a cabeça deste corpo e, portanto, o corpo não tem vida em si mesmo. Da mesma forma que um corpo funciona bem pela harmonia dos membros, assim também é a igreja. É uma unidade, mesmo sendo muitos membros formam um só corpo e todos batizados em um só batismo. Os membros não existem sozinhos, independentemente uns dos outros. Assim como em um corpo humano,
quando há falência de órgãos, cada um, após o outro, também vão morrendo. Como corpo de Cristo, a igreja, ela existe organicamente. No ponto 2, a igreja como organização. O Novo Testamento indica vários meios de organização para suprir essa necessidade. Quando a igreja nasceu, ela já nasceu tendo apóstolos como autoridade sobre ela. Eles é que lideravam a igreja. Eles é que doutrinavam a igreja. No primeiro impasse que surgiu, segundo as necessidades da época, foram instituídos os diáconos, aqueles que iriam servir tanto a viúvas de fala grega quanto as de fala hebraica, para que ninguém ficasse de fora da assistência social. Porém, eles permaneceriam na oração e na palavra. E logo após, lideranças estabeleceram lideranças locais. Surgiu uma contenda a respeito da circuncisão. Os judeus foram a Antioquia e queriam transtornar os gentios convertidos a respeito da circuncisão, alegando que somente seriam salvos aqueles que se circuncidassem também. Paulo e Barnabé contenderam muito com esses judeus e ficou tão grave a situação que a liderança local enviou Paulo e Barnabé a Jerusalém para que os apóstolos decidissem acerca do assunto. Foi o primeiro concílio de Jerusalém. Pedro dirigiu a sessão e Tiago trouxe uma solução para o caso. Que não houvesse dificuldade para os gentios que estavam se convertendo, mas que se abstivessem da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne dos animais sufocados ou estrangulados e do sangue. Isso é organização. Há uma diferença da igreja organizada e da igreja institucionalizada. Essa não é saudável. Uma igreja organizada se mantém viva e a outra caminha, infelizmente, para a morte. Tem crente que bate ponto na igreja local, porém ele não adora, não evangeliza, não edifica ninguém, não discipula. E o pior de tudo, ele critica os que assim fazem. Estão espiritualmente mortos. No ponto 3, organismo e organização. O organismo, para sobreviver, ele precisa de uma estrutura. A igreja precisa ser um organismo vivo, que gera vida, e ela precisa ter organização. Ambos estão corretos. Muitos rejeitam a igreja como uma organização, pois como organização, ela tem CNPJ, ela tem despesas, ela paga contas, ela envia missionários, ela sustenta obreiros, ela faz assistência social aos necessitados, fisicamente e emocionalmente. Tem lideranças, tem liderados, tem liturgia nos cultos, na adoração e na oração. Todo o organismo precisa de organização. Em todas as áreas da nossa vida, a organização ela é primordial. No lar, no trabalho, na vida conjugal, na vida espiritual. Tudo para fluir bem precisa de organização. Tem pessoas ganhando dinheiro por organizar malho de famosos, organizar malas de viagem, por organizar agendas de famosos. E é no corpo de Cristo que não pode haver organização. Imagina uma igreja local sem liderança. Não dá para imaginar. No tópico 2, nós vamos falar sobre a igreja, um organismo vivo e organizado. No ponto 1, no seu aspecto local, a igreja existe localmente como uma comunidade organizada. A igreja do Novo Testamento, ela nos ensina que a igreja precisa ser organizada para ter vida e ter sucesso espiritual. Os apóstolos eram a liderança da época, enxergavam as necessidades,
vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos, se referindo que eles eram a autoridade. Havia necessidade e eles criavam estratégias para que as necessidades fossem solucionadas. No caso, a instituição dos diáconos. Então, organizou a assistência social. Eles enviavam missionários, assim como foi Paulo, Barnabé, Silas e tantos outros. Antioquia era a base missionária. De lá foram enviados os primeiros missionários. Quem iria sustentar esses missionários? Para onde eles voltariam e contariam o sucesso da evangelização? Quem arrecadaria provisões para os necessitados? E quem iria distribuir? Como seria feita essa distribuição? Isso revela um organismo vivo, agindo de forma organizada. Ponto 2. No seu aspecto litúrgico e ritual. Toda igreja organizada, ela possui liturgia e rituais, mas ela não é morta em seu legalismo. Do latim liturgia, que por sua vez deriva de um vocábulo grego que significa serviço público. A liturgia é a ordem e forma com que se realizam as cerimônias de um culto numa religião. Liturgia é uma estrutura padrão para cultos religiosos públicos. A Escritura não delineia nenhuma forma padrão ao culto de adoração para a igreja. Ao mesmo tempo, várias passagens do Novo Testamento nos fornecem ingredientes importantes que devem fazer parte de uma igreja local saudável. Entre elas estão os seguintes: verdadeira comunhão, observância das ordenanças, da doutrina dos apóstolos, oração e louvor na dependência do Espírito Santo, evangelismo e discipulado. E quando nos reunimos, o que disse Paulo? Entre aspas, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Uma igreja organizada mantém a ordem e a decência. Tudo deve ser feito assim. Imagina você chegar num culto e nem saber o que acontece, quem vai liderar, como vai acontecer as coisas. Imagina na hora do culto, uma pessoa falando línguas estranhas, muito alto, e não deixa que as demais pessoas ouçam a palavra. Nada no culto é mais importante do que a palavra de Deus. Enfim, a organização é necessária. Uma escala, ela deve ser feita para haver ordem nos trabalhos e assim por diante. São estabelecidos costumes que devem ser obedecidos. Uma igreja é saudável porque ela tem bons costumes. Se você não concorda com os bons costumes da igreja local que você frequenta, saia dela. Ao invés de querer ficar ali causando dissensão no meio dessa igreja, não cause polêmica em sua igreja local. O melhor que você faz é sair dela ou se adequar. Alguns dizem, para que mulher de cabelo tão longo? O que tem a ver usar acessórios? Por que mulher deve usar somente saias e vestidos e roupas compostas? Por que homem não pode ter barba?
e tantas outras coisas, se você não aceita as doutrinas e os costumes da igreja local que você está, não fique nela. Não crie contendas no meio dela, ok? Respeite as lideranças locais. A Bíblia, ela considera a condição do crente na igreja invisível, pois somente os que fazem parte da igreja invisível serão arrebatados. Entretanto, ela também não desconsidera a igreja local e visível com a sua organização. A igreja visível e invisível somente tem sucesso porque é o Espírito Santo que a orienta. No último tópico 3, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Sabemos que a maior autoridade e a última autoridade da igreja é Jesus Cristo. Mas precisamos entender que é através de alguém que Deus ministra a sua autoridade. No decurso da história da igreja, surgiram várias formas de constituição eclesiástica. Falaremos sobre elas aqui. A primeira, episcopal. É considerada a mais antiga, deriva da palavra grega episkopos, que significa supervisor, que tem algumas traduções como bispo ou superintendente. Para os que aceitam essa forma de governo, acreditam que Cristo sim é a cabeça da igreja, que confiou o controle da igreja na terra à ordem de oficiais chamados bispos. Uma ordem separada, independente e auto-perpetuante. Eles escolhem seus próprios sucessores. Infelizmente, muitas igrejas hoje estão fazendo isso, escolhendo os seus sucessores, sem ter a aprovação do Espírito Santo. No século I, Inácio de Antioquia, que era um bispo, ele afirmou que os bispos refletem a mente de Cristo. Cipriano, um dos pais da igreja, afirmou que onde não houver bispo, não há igreja. A organização da Igreja Católica é assim que deve ter começado em meados do século V, sendo o Papa o bispo supremo da Igreja Romana. Existem outras igrejas que adotaram essa forma de governo da igreja. A anglicana é outra, por exemplo. No ponto 2, presbiteriano. A forma de constituição eclesiástica, o próprio nome já diz, presbíteros ou anciãos. Cristo é a cabeça da igreja e os escolhidos, geralmente por eleição para ser representantes dela, lideram nas atividades normais da vida cristã, na adoração, na doutrina e na administração. Alguns grupos pentecostais também adotam essa forma de constituição eclesiásticas, além das presbiterianas, reformadas e também algumas Assembleias de Deus. No ponto 3, congregacional. O enfoque da autoridade recai sobre o corpo local de crentes. É o sistema que mais coloca controle nas mãos de leigos e mais se aproxima da pura democracia. A congregação local ela é autônoma em suas decisões e quem tem autoridade sobre ela é somente Jesus Cristo. Entre elas estão as associações batistas, a igreja congregacional e outras. Todos esses modelos encontram apoio em algumas passagens bíblicas. Porém, o Novo Testamento ele não dá um modelo completo de governo eclesiástico. Os múltiplos modelos encontrados na Bíblia é para suprir as necessidades que surgiram. Qual seja o modelo escolhido, Cristo deve ser o alicerce. Ele deve ser a cabeça da igreja. Por isso, deve-se ter muito cuidado com essa diversidade de governos eclesiásticos e mantermos a harmonia e a união de propósitos
entre o povo de Deus. No ponto 3, o sistema de governo da nossa igreja, da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus constituiu-se inicialmente de crentes de diversos grupos evangélicos ou tradicionais, atraídos pela crença bíblica do batismo no Espírito Santo. Do ponto de vista ministerial, administrativo, adotaram uma posição intermediária do sistema presbiteriano. Porém, na Convenção de 1937, na AD de São Paulo, foi debatida a questão dos anciãos presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Afinal de contas, a Bíblia não faz distinção. Então, eles citaram 1 Pedro capítulo 5, verso 1, onde Pedro colocou-se no papel de presbítero. Paulo, ao se despedir da igreja de Éfeso, ele diz que o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem o rebanho de Deus. E com isso, estabeleceram a hierarquia eclesiástica que até hoje predomina. Diáconos, presbíteros, e depois eles são chamados para ministros do Evangelho, pastores e evangelistas. A Assembleia de Deus, ela segue um modelo híbrido, um pouco da congregacional e um pouco também episcopal. Em 1930, foi criada a Convenção Geral, em que todas as igrejas são subordinadas a ela. As igrejas possuem um modelo de liderança local e estadual. Quem estabelece pastores locais, regionais, é a Convenção Estadual. E em outros casos, cabe a este pastor regional estabelecer pastores locais em congregações a elas afiliadas. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Quero mandar um abraço para você que está aqui semanalmente. Novamente, muito obrigada pelos seus comentários. Compartilhe a minha aula em suas redes sociais para que meu canal chegue ao alcance de outros professores e eles tenham mais subsídios para as suas EBDs. Que você tenha uma ótima semana, que você tenha uma excelente aula. E eu quero mandar aqui um abraço para aquelas pessoas que me pediram, né? A professora Zélia Cerqueira, da AD em Lauro de Freitas, na Bahia. Também o nosso irmão Ezequias, em Paranaguá, litoral paranaense. Vânia Bragança, em Manaus, Amazonas. Pastor Valdo Ribeiro, sua esposa Cristina e seu filho Samuel. Deus abençoe essa família maravilhosa. Também o irmão Ronilson Freire e a sua esposa. Deus continue abençoando grandemente todos vocês. E eu te espero aqui na próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.